E se eu te falar que você está cometendo erros que estão destruindo a sua vida financeira? É isso mesmo. E nesse vídeo de hoje eu trouxe 5 desses erros e principalmente como você não cometê-los. Então fica comigo até o final. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês os principais erros que as pessoas vêm cometendo relacionados à administração das suas finanças. E isso tem causado grande prejuízo na vida das pessoas. Porque é importante que você entenda que muitas pessoas querem ter sucesso financeiro, mas muitas delas não conseguem porque muitas vezes não têm nem consciência do que estão fazendo de errado. E muitas vezes pode até ter consciência, mas não sabem o que fazer diferente para mudar essa situação. E é por isso que eu trouxe aqui esses 5 aspectos que eu acredito que são fundamentais para que você pare de cometer esses erros o mais rápido possível e assuma o controle da sua vida financeira. E o primeiro erro é quando você começa a investir por impulso e sem conhecimento suficiente para isso. É bem comum isso acontecer. Normalmente, quando as mídias estão anunciando, quando algumas empresas estão realmente oferecendo uma boa rentabilidade, e aí muitas pessoas acabam se empolgando e acabam comprando ações daquelas empresas sem ter conhecimento de como realmente investir, qual é o melhor momento adequado para investir, e aí acabam investindo errado, acabam investindo aquele dinheiro que tinha um outro propósito, que você não poderia investir de uma forma arriscada e acaba investindo errado. Então é muito importante que você primeiro busque o conhecimento. Muitas vezes, com essa pressa, ou então influenciado por essas informações, você acaba tomando essas decisões sem refletir realmente qual é o objetivo e se realmente vai ser algo vantajoso para você. Mas você só vai conseguir refletir isso se você tiver conhecimento. Então, é necessário que antes de você começar a investir, busque informações sobre isso. Tem muitas informações disponíveis. Então, ao invés de ficar sendo influenciado pela mídia, pelo que as pessoas estão fazendo ou falando, primeiro vai lá e confira se aquilo que está acontecendo, que está sendo anunciado, que é tão bom, se realmente é bom para o seu bolso. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês a maneira como eu passei por esse processo de começar a investir. Eu vivi um processo de desorganização financeira por alguns anos, só que assim, eu tomei uma decisão quando eu entendi o que eu precisava fazer, ou seja, qual era a estratégia que era adequada para a minha realidade e que aquilo realmente ia funcionar e mudar a minha situação financeira, então eu fui radical. Eu realmente tomei as decisões que precisavam ser tomadas e aí isso aconteceu de uma forma muito rápida, porque em um mês eu estava ali com a minha renda toda comprometida, não sobrava nada do meu salário e alguns meses antes, dessa organização eu estava pagando um empréstimo consignado, então assim, a vida estava totalmente complicada. Só que quando eu tomei essa decisão de organizar minha vida financeira, esse processo ele foi rápido. Eu fiz a identificação daqueles gastos que eu precisava eliminar e eliminei esses gastos. Então rapidamente, com poucos meses, menos de 5 meses, eu já tinha ali a minha vida financeira organizada, ou seja, já não tinha mais empréstimo, já tinha uma boa parte ali da minha renda livre e eu já tinha então dinheiro para começar a investir. Só que como esse processo ele foi rápido, eu não tinha conhecimento suficiente para investir. E aí, nesse momento eu quero compartilhar com você o que eu fiz, mas existem outras alternativas também. Então, se você está nessa situação, onde você está com dinheiro, mas você não tem conhecimento suficiente para alocar no melhor local, você não sabe ainda qual é o melhor local para fazer isso, é interessante que você busque um profissional, um consultor financeiro, que vai te auxiliar nesse processo inicialmente. Eu fiz isso, inicialmente, eu conheci uma pessoa que trabalhava com essa área, então eu busquei essa pessoa que era de confiança, busquei orientação e ele começou a me orientar em quais investimentos seriam ali mais adequados para mim, considerando os meus objetivos, considerando o prazo que eu tinha para realizar cada objetivo, que é muito importante que você considere antes de realizar o seu investimento, porque não faz sentido você investir para longo prazo, sendo que você quer resgatar esse dinheiro rapidamente, e infelizmente isso acontece muito com as pessoas.
Tem gente que tem um dinheiro ali, quem sabe é uma reserva de segurança, um valor que precisa estar disponível a qualquer momento que você precisar, mas a pessoa acaba, porque tem uma rentabilidade maior, o investimento em bolsa de valores acaba investindo esse dinheiro, que não deve ser investido dessa forma, né? Acaba comprometendo essa renda que é tão importante, que é tão necessária para a sua qualidade de vida financeira. Então fique atento a isso, busque a orientação de uma pessoa que esteja capacitada para te orientar nesse primeiro momento. Outra coisa é muito importante você considerar, enquanto você está recebendo a orientação desse profissional, se capacite, esteja buscando as informações, o conhecimento que você precisa, porque senão você vai ficar dependente desse profissional a vida toda, e esse não é o objetivo. O objetivo é que você mesmo cuide das suas finanças, que você tenha o conhecimento suficiente para fazer as melhores escolhas para você. E aí é uma outra opção, né? Essa seria uma opção de você buscar um profissional. Uma segunda opção seria você guardar esse dinheiro. É isso mesmo. Procure um local onde você pode investir que tenha ali uma boa rentabilidade, mas uma liquidez. O que significa isso? Que você pode tirar esse dinheiro assim que você desejar, sem pagar multa por isso. Então, quem sabe um investimento com uma liquidez diária. Porque você não sabe que momento você vai retirar, o importante é que ele esteja disponível para você no momento que você realmente desejar utilizá-lo. E aí o que pode acontecer? Você junta esse dinheiro, deixa ele investido enquanto você está estudando, porque aí você vai buscar informações e vai montar uma carteira de investimentos adequada à sua realidade, à sua necessidade, que é muito importante que você considere. Então, uma dessas duas opções são as melhores que você pode tomar, ao invés de ficar seguindo orientações da mídia, ao invés de ficar investindo porque as pessoas estão falando, sendo que você não tem conhecimento adequado e suficiente para fazer aquele investimento. Então pode ser que ao invés de você investir esse dinheiro e ter benefícios com ele, você acaba perdendo a oportunidade de fazer um investimento bom porque você não tem conhecimento. Então, antes de começar a investir na bolsa de valores, comece investindo em conhecimento. Pare de cometer esse erro o mais rápido possível se você está cometendo ele até hoje. Um segundo erro que é bem comum, que um grande número das pessoas também cometem, infelizmente, é não ter um planejamento. E, gente, ter um planejamento é fundamental. Como que você vai conquistar algo se você não sabe o que você quer conquistar, né? Como que você vai chegar em um lugar se você não sabe para onde você quer ir? É bem essa analogia. Se você tem vivido a sua vida, como diz aquela música, né, do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, eu quero te avisar que ela não vai te levar para um bom local. Porque uma vida sem planejamento, principalmente na área financeira, é bem provável que você vai acabar tomando decisões erradas que vão trazer grandes prejuízos para você. Então, antes de qualquer coisa, se hoje você ainda não tem um planejamento, e o que é esse planejamento? É você definir o que você quer primeiro. Tenha clareza de quais são seus objetivos, o que você quer conquistar. Qual é o estilo de vida que você quer ter? Quais são os bens que você quer adquirir? Quais são os sonhos que você quer realizar? Lista todos esses sonhos, depois defina quando que você vai realizar cada um deles. Quando você definiu quando isso vai acontecer, agora você tem condições de definir quanto que você tem que destinar mensalmente para a realização desses sonhos. Então, o planejamento é isso, é você olhar para a sua vida e definir, eu estou nesse ponto e eu quero chegar no ponto X. Então, qual é o percurso que eu preciso traçar para alcançar esse ponto X que eu defini? E aí, então, o planejamento ele vai te mostrar isso, qual é a estratégia, qual é o caminho que você vai seguir para conquistar esse seu objetivo. Se você hoje não tem clareza disso, pare e separe um tempo para refletir sobre isso. Defina o que é importante para você. Quando você tem clareza do que é importante para você, a sua estratégia deve ser então direcionada para te levar a conquistar, né, as suas metas, seus objetivos, elas devem ser direcionadas para a conquista desse objetivo maior que você tem.
Então tenha clareza disso e trace um plano que seja adequado à sua realidade. Mas esse planejamento, muitas vezes as pessoas têm preguiça, não querem fazer, porque acredita fiz um planejamento, eu vou ficar com a minha vida engessada, eu não posso fazer as alterações, eu defini aquilo, né? Só que as pessoas estão equivocadas quando veem um planejamento dessa maneira. O planejamento é algo que você vai ter um norte do caminho que você vai seguir, mas isso não significa que você tem que seguir à risca tudo aquilo ali. A gente muda constantemente, o seu planejamento ele deve mudar também. Então, se você mudou de objetivo, se você mudar de estratégia, faça essas adequações ao seu planejamento. Você não precisa ficar ali amarrado àquilo que você colocou inicialmente. Você não pode abrir mão de conquistar aquilo que você colocou e que continua sendo importante. Mas se nesse processo você identificou que tem algo que não faz mais sentido para você, retire aí do seu planejamento ou faça as alterações necessárias. Então, a segunda dica é: tenha um planejamento e se você não tem, faça isso o mais rápido possível. E a terceira dica para você parar de errar e organizar a sua vida financeira é que você tenha um orçamento. Para você entender, a terceira dica ela é um complemento da segunda. Então, se você tem um planejamento, você criou uma estratégia, o orçamento ele vai te ajudar a controlar o seu dinheiro para que você conquiste essas metas, esses objetivos que você determinou. Então, mensalmente, você vai ali no seu orçamento, identifica se você realmente está seguindo aquilo que você determinou, se realmente a renda que você está ganhando é a renda suficiente para a realização daqueles objetivos, ou se os gastos eles estão maiores do que a sua renda, que você precisa realizar alguns ajustes. Então o orçamento ele é um instrumento maravilhoso que você pode utilizar no seu dia a dia para te mostrar o que está acontecendo com a sua vida financeira. Porque muitas vezes nós não temos consciência de como a nossa vida financeira está, porque a gente fica só imaginando. A gente sabe que chega no final do mês não tem dinheiro, às vezes sobra algum valor, e com o orçamento você vai ter o controle total das suas finanças. Ali você vai identificar quais são os seus gastos fixos, quais são os seus gastos variáveis, você vai identificar também quais são aqueles gastos que você pode cortar ou até mesmo reduzir, né? Tem alguns gastos que são muito altos, você vai identificar que você pode reduzir esses gastos sem nenhum problema para a sua vida financeira. E o orçamento também vai mostrar para você que você está cometendo alguns erros. Eu, particularmente, identifiquei que o maior erro que eu cometia na minha vida financeira era vários parcelamentos. Então, antes de terminar um parcelamento, eu já me comprometia com outra compra e aí fazia outro parcelamento para evitar que eu não tivesse o dinheiro suficiente para pagar. Então, acabava comprometendo toda a minha renda e uma parcela pequena aqui com uma parcela pequena ali acaba virando um montante muito grande e trazendo realmente um grande problema para a sua vida financeira. Tenha esse orçamento, alimente o orçamento mensalmente. Se você não tem o hábito ainda, é algo novo para você, o indicado é que você faça isso semanalmente para iniciar, até você ter consciência realmente dos seus gastos, porque quando você alimenta a sua planilha ali do seu orçamento, você vai identificar o quanto você já gastou e quanto de dinheiro você ainda tem disponível para gastar naquele mês. Então imagine que isso aconteça na primeira semana. Então você já consegue saber se o dinheiro que está restando, se ele é realmente suficiente para você utilizar durante todo o restante do mês. E aí, se você percebeu que na primeira semana você já fez gastos super altos, você tem tempo ainda de fazer as adaptações. Você pode perceber que vai precisar abrir mão de algum gasto que você estava planejando, ou então, quem sabe, fazer um remanejamento, né? Um gasto que você estava pensando fazer em uma área, você pega esse dinheiro para cobrir esse outro gasto que era maior, mas que você não pode deixar de cumprir com essa obrigação que você tem. Então, quando você faz isso semanalmente, você tem uma probabilidade maior de ter um orçamento que realmente vai te ajudar a fazer o controle das suas finanças e não um orçamento onde você simplesmente alimenta uma planilha que vai te mostrar o que você gastou, tá? Ter controle das suas finanças é diferente de alimentar os gastos que você realizou. É no início do mês você definir de que maneira você vai gastar o seu dinheiro antes mesmo dele cair na sua conta. Porque depois que você começa a gastar, aí você já não tem mais controle. Você é que está sendo controlado para o seu dinheiro. Então aproveite essa dica e comece hoje ainda. Se você ainda não tem,
crie o seu orçamento, alimente com as informações que são super importantes para que você identifique qual é o seu estado atual financeiro e se você realmente está tomando decisões que vão te levar para conquistar os seus objetivos. E o quarto erro é quando você gasta acima dos seus rendimentos. O que isso significa? O valor que você ganha não é suficiente para arcar com todas as suas despesas. E aí isso vem acontecendo e vai gerando uma bola de neve na sua vida, uma bola de neve super negativa, né, que vai te levar para o endividamento. Porque se mensalmente o seu salário ele é menor do que as despesas que você tem, naturalmente você vai ter que recorrer a outros meios para poder fazer uma extensão aí do seu salário. E aí você acaba utilizando, quem sabe, o limite do cheque especial, você acaba usando um empréstimo consignado, que é muito comum no meio de nós servidores, e até mesmo utilizando o cartão com muita frequência, fazendo vários parcelamentos e muitas vezes pequenas parcelas, porque não pode se comprometer com um valor maior, porque a sua renda já está toda comprometida. Então, se essa é a sua situação, eu faço um convite para que você tome as rédeas da sua vida financeira o mais rápido possível. E você só vai conseguir fazer isso aplicando essas dicas que eu estou trazendo aqui para você. Quando você tem um planejamento, quando você tem um orçamento que vai te auxiliar. O orçamento, além de controlar esses gastos, né, ele vai te mostrar também onde você está errando, onde você está gastando mais. Então, o orçamento ele é fundamental para te ajudar tanto na continuidade do seu planejamento, para que você conquiste, quanto também para você controlar os seus gastos mensais. Então, faça isso o mais rápido possível, tenha o seu orçamento que vai beneficiar todas as áreas da sua vida e pare o mais rápido possível de gastar mais do que você ganha. Nem que para isso você realmente precise tomar uma atitude mais drástica, quem sabe cortar algumas coisas por algum período, mas vai valer a pena porque você vai fazer esses cortes, vai organizar a sua vida financeira e depois vai poder voltar a consumir aquilo que realmente é importante para você, mas de uma forma muito mais consciente. Então, tome essa decisão e pare com esse erro o mais rápido possível. E o quinto erro, que eu considero que é algo realmente muito destrutivo para a sua vida financeira, é se até hoje você ainda não criou a sua reserva de segurança. Muitas pessoas até conseguem cuidar ali das suas finanças, não tem dívidas, mas também não tem uma reserva de segurança. E o que é essa reserva de segurança? É aquele dinheiro que você vai ter para casos de necessidades. Quem sabe emergências em relação à saúde ou qualquer imprevisto que você precise utilizar aquele dinheiro e você não tem como deixar de utilizar, ou seja, é algo realmente urgente e emergente, não tem como deixar de fazer. Então, para isso que serve a sua reserva de segurança. É para esses momentos onde você vai passar por essas situações difíceis, você não vai precisar se endividar por isso, porque você já vai ter a sua própria reserva. É como se você montasse ali o seu banquinho e aí na hora que você precisar, você vai lá e pega emprestado de você mesmo. Mas o mais importante é que o empréstimo que você vai fazer para você mesmo, você não vai precisar pagar juros altos e absurdos, como é o que acontece quando você precisa contratar alguma modalidade de crédito. Então, isso é muito importante. Esse valor, ele vai te auxiliar tanto nos momentos de dificuldades que acontecer, que você vai conseguir lidar de uma forma muito mais tranquila, mas também o valor da reserva de segurança, ele vai evitar que você precise abrir mão dos seus sonhos. Porque se você não tem uma reserva de segurança e você começa a guardar dinheiro mensalmente para realizar algum objetivo e acontece algum imprevisto nesse interim, vai acontecer o quê? Você vai ter que pegar esse dinheiro que já estava separado para a realização de um sonho, de um objetivo, de algo muito importante para você e você vai precisar gastar. E aí, além de não realizar o seu objetivo, que é algo muito ruim, por ter que gastar esse dinheiro, você vai se sentir frustrado por não ter conseguido realizar o seu objetivo e ainda vai se sentir desestimulado a continuar organizando as suas finanças porque você vai acreditar que não vale a pena. Porque por mais que você estivesse ali fazendo um sacrifício, juntando esse dinheiro mensalmente, você não conquistou aquilo que você desejava. Mas isso a reserva de segurança vai evitar, porque você vai ter esse dinheiro quando você precisar. E o mais importante, você tem a sua reserva e caso você precise utilizar aquele valor que você utilizou, você vai lá e repõe.
tá? Então não é um dinheiro que você vai gastar e nunca mais vai devolver, não, você vai pegar emprestado mesmo, é um empréstimo com você mesmo. Depois que você resolveu aquela situação, nos meses seguintes já começa a separar um valor até cobrir aquele valor que você tirou da sua reserva de segurança. Eu quis trazer esses erros aqui porque eu acredito que eles são os principais erros que têm prejudicado a maioria das pessoas de alcançarem a vida financeira de sucesso que elas desejam. Foram também os principais erros que eu cometi. Por isso eu quis compartilhar com vocês, porque eu sei da importância de identificar esses erros e parar de cometê-los o mais rápido possível. Porque quanto mais tempo você comete esses erros, mais distante você está de conquistar a vida financeira que você deseja. E se você até agora ainda está cometendo esses erros, eu te convido a fazer uma reflexão, identificar quais deles você está cometendo aí na sua vida, quais são as consequências que cometer esses erros traz para a sua vida financeira e tome a decisão de aplicar essas dicas que eu trouxe aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença e vai colaborar para que você conquiste a sua vida financeira que você tanto deseja e merece. Eu espero que essas dicas tenham feito sentido e se fez, deixa aqui o seu curtir, compartilha esse vídeo também, deixa o seu comentário, é muito importante para mim saber se eu realmente estou conseguindo colaborar com você.